do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando essa programação. Está no ar a partir de agora o programa Bom Dia Família. Eu sou o pastor Ricardo. Olá, bom dia! Eu sou o pastor José Carlos. Estamos de volta mais um dia para estar com você. E convidamos você a ficar conosco nesta manhã, porque trazemos aqui a palavra de Deus para você. Trazemos uma reflexão do texto que vai ser lido e uma oração para abençoar o seu dia. Então, a proposta é boa. Fica conosco nesta manhã, ok? Muito bem, e hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 32. Você é o nosso convidado a acompanhar essa leitura conosco. Se você está neste momento na sua casa, ou se organizando para poder ir para o trabalho, não saia sem antes acompanhar essa leitura, sem antes fazer a oração juntamente conosco, e eu tenho a certeza que o seu dia será muito mais abençoado. Queria que você pegasse a sua Bíblia e se preparasse aí. Enquanto você se organiza, nós vamos ficar com o louvor e já nós retornamos. Enquanto isso, você pode compartilhar essa programação, enviar para mais pessoas, envie o link via WhatsApp, Facebook, e eu tenho a certeza que a bênção de Deus irá alcançar todos aqueles que participarem juntamente conosco. Nós já voltamos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muito bem, nós estamos de volta nesta manhã abençoadora. Nós queremos fazer a leitura do Salmo de número 32. Você tem sido abençoado através dessa programação, dessa leitura diária dos Salmos? Se você tem sido abençoado, deixe aqui o seu comentário, aqui logo abaixo. Você pode aí comentar. Se você tem recebido bênçãos através dessa programação, você pode contar aí, você pode testemunhar. Você tem também a oportunidade de falar conosco via WhatsApp. O nosso número está aí aparecendo no rodapé e dá para você falar conosco, pedir oração, entrar em contato com a gente para saber mais a respeito da nossa igreja, e eu tenho a certeza que você será muito bem-vindo. O Salmo de número 32 diz assim:
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Este é o Salmo de número 32, Pastor José Carlos. Nessa manhã, nós queremos ouvir a reflexão desse dia e meditar neste Salmo. Muito bem, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero perguntar para você de onde você está nos assistindo, está nos vendo aí, tá? Compartilha aí essa nossa transmissão. Seja um abençoador, seja um multiplicador de bênção aonde você está. Nós temos hoje um salmo para meditar sobre ele, esse salmo de número 32. O salmista, ele retrata aqui um assunto, uma experiência vivida, né? Então o tema aqui diz que a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Então Davi, no auge do seu sucesso, tá? Prosperidade, sucesso no reino, sucesso nos negócios, tudo indo bem. Mas teve uma situação que ele vacilou com a vigilância. E ele não vigiou. E ele caiu em pecado. Ele adulterou com Betseba, mulher de Urias, o seu soldado. E como se só isso, o pecado não foi só o suficiente, ele, para poder se lidar com essa situação, ele ainda acabou mandando assassinar Urias. Então ele veio com um pecado de adultério, acompanhando com um pecado de assassinato, de mandante de assassinato, e a coisa pesou sobre ele. Mas, como nós já vimos antes, ele era um homem reto, um homem certo nas coisas, né? Um homem que tinha uma administração correta nos seus negócios, mas agora ele vacilou. Ele cometeu esse deslize. E esse pecado levou ele a uma situação que dizem os historiadores que ele tentou encobrir isso. Você vê que o processo veio, ele casa com Betseba aí para poder assumir diante do seu público, ver que ele era um homem
de bem, ela perdeu o esposo dela na guerra, para ela não ficar desamparada, ele acolhe ela e parecia tão bonito, né? E agora Batseba passa todo o período de gestação no palácio, vem um filho, mas por trás de tudo isso tinha coisas encobertas. E aí ele disse que chegou um momento que ele calou, né? Você leu aí, disse que até os ossos dele, né, envelheceram. Ele sentia dores. Esse envelhecimento ele sentiu. Na verdade, ele estava sentindo uma pressão tão grande que ele já não tinha paz para dormir. Isso pesou até no físico dele, né? Ele se definhou, né? Quando diz pesando no físico, quer dizer, aquele brilho do rosto dele, aquela alegria do rei, já tinha ido embora. Ele era simplesmente um homem perturbado, culpado pela culpa que de noite. Veja bem que, embora ele despertou um amor, um sentimento por Batseba, e aquela criança, todo o período de gestação, aquela mãe ali, ele amparando ela, mas sabia que aquilo tinha uma culpa muito grande, né? E a culpa era dele. E assim Davi experimentou, ele teve essa experiência tão doída, que ele tentou levar isso por um tempo, mas um dia Deus colocou um basta nisso. Quando Deus envia o profeta até a sua casa, e o profeta confronta o Davi. O homem Davi, o rei Davi, ele, ao ouvir aquela história do profeta, ele se levantou como uma pessoa justa que ele era, o justo no seu reino, e ele se posicionou que aquela situação não vai, nós contarmos a história aqui, né? Mas aquela situação ele mostrou seu ponto de vista, que a pessoa que agia daquela forma seria digno de ser punido. E quando ele recebe a resposta que o profeta disse, esse homem é tu, aí desarmou ele completamente. Por quê? Porque diante de Deus, a mentira, o que está encoberto não prevalece, porque Deus é luz. E aonde a luz chega, as trevas não permanecem. Ela tem que afastar. Então, toda aquela situação que o pecado levou Davi a conduzir a sua jornada de vida, e isso, meu amigo, nossos ouvintes, precisa entender que não foi uma coisa da noite por dia, não foi um mês, foi situação de ano. Ele tentou conduzir uma situação de engano de ano. A criança nasceu, a criança chegou a conviver com ele. E aí, quando ele é confrontado, ele cai em si. Ele arrepende, ele é confrontado, ele admite, ele confessa, e aí ele pede a misericórdia de Deus. E nós vemos aí que bem-aventurado, né, é quem recebe o perdão. Ele recebeu, mas para receber esse perdão foi necessário uma confissão sincera do fundo do coração. Tem um versículo que você leu aí que trata sobre esse assunto aí. Versículo 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, ele confessou, ele não guardou uma reserva, a maldade. Ele pecou, quer dizer, foi uma confissão em detalhe, né? Uma confissão em detalhe. Ele confessou que ele era o culpado da morte de Urias, do adultério, da morte, e foi o detalhe, ele forjou a morte do Urias. Ele detalhou a culpa dele, ele disse, eu sou culpado de tudo isso. E é o que falta para muita gente. Tem muita gente, pastor, que peca e ao invés de passar por esse processo reparador,
de buscar o perdão de Deus, de buscar a misericórdia de Deus, sabe o que faz? Ele muda. Muda de cidade, muda, se é da igreja, muda de igreja. Vai embora para outro lugar, muda de país. Não sei se esse é o seu caso, mas essa meditação de hoje é para todo aquele que tenta fugir, que carrega uma culpa, que tenta maquiar uma situação. Mas o que o salmista diz que enquanto ele tentou maquiar a situação, ele se definhou, ele ficou doente, a bela aparência dele foi embora. Ele se tornou um homem triste, semblante caído, frustrado por causa do pecado. Minha amiga, meu amigo, o pecado ele mata, o pecado ele destrói, ele faz envelhecer, ele mata, ele tira o brilho da alegria. O pecado é terrível. Não vale a pena guardar um pecado a 7 chaves, como a gente ouve de vez em quando alguém dizer, o pecado eu vou guardar ele a 7 chaves. Não, pecou, confessa, abandona, livra-se das acusações. É isso que é ser feliz. Deus tem uma oportunidade para qualquer um que pecar. Mas a oportunidade que Deus tem para qualquer pessoa que pecar, ela vem mediante uma confissão sincera, tá? Uma confissão que abre o coração e se derrama. Tem mais um texto aí para nós falar sobre ele aí, pastor? A gente fechar e diz assim, pastor: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Tá aí a chave da sua vitória. Confessa a Deus, abandona. O ímpio tem muitas dores porque ele guarda para si, ele foge. Porque isso vem desde o Éden, quando Adão e Eva pecou, quando eles pecaram, o que eles fizeram? A primeira coisa que fizeram? Esconder de Deus. Então, isso vem desde o Éden, é a tendência do homem. Pecar é fugir, pecar é esconder, pecar é procurar ocultar. E quem entra por esse caminho sofre dores, tristeza, morre aos poucos. Mas o perdão está com o Senhor. E não dá para esconder de Deus, né? Uma hora a pessoa vai se confrontar com isso. Não tem jeito. Para onde vai? É como varrer uma sujeira e colocar embaixo do tapete. Não tem jeito. Uma hora você vai lidar com esse problema de novo. Se não haver um perdão, como o pastor bem colocou aqui, se você não reconhecer e alcançar o perdão de Deus, uma hora você vai enfrentar esse problema novamente. Ele vai ficar adormecido, matando a pessoa por dentro. Né? Isso. Se essa palavra te confrontou agora de manhã, arrepende. Arrepende dos seus pecados. E nós vamos fechar essa programação agora, o pastor Ricardo vai estar orando com você. Pega agora essa oportunidade e se lança aos pés do Senhor. Peça perdão. Confessa, como o salmista falou, confessei a maldade do meu coração, meu pecado, eu não escondi a maldade. Confessa a Jesus, confessa ao Senhor e receba o perdão do Senhor para a alegria da sua vida. Pastor Ricardo vai estar com você nesta oração. Faça isso hoje, faça isso agora. É o Bom Dia Família te dando uma oportunidade de restaurar a tua vida. Vamos orar? Você tem a oportunidade nessa manhã de alcançar o perdão de Deus para a sua vida. Pastor? Como alcançou Davi, a misericórdia de Deus também pode te alcançar. Como alcançou a mim, como alcançou o pastor. Exatamente. Como alcançou a todos nós que servimos a Ele. Nós não éramos perfeitos, mas reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e alcançamos a graça de Deus. E essa mesma graça quer alcançar a sua vida nessa manhã. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua presença nós nos colocamos aqui nesta manhã, meu Deus, mediante a Tua palavra que foi lida e ministrada aos nossos corações. Essa palavra que veio nesta manhã de encontro à vida de muitas pessoas. Essa palavra que falou forte ao coração desta pessoa que, neste momento, ela está em oração conosco.